Olá pessoal, meu nome é Elias Mendes, esse é o canal Mega Astrologia e hoje nós vamos falar sobre as Pleiades, um aglomerado estelar que já teve grande importância astrológica, hoje nem tanto, né? Mas nós vamos tentar resgatar um pouco do histórico desse aglomerado, do quão significativo ele foi historicamente, não apenas para a astrologia, mas para a cultura humana de uma maneira geral. E vamos entender da mitologia e dos significados que a gente pode extrair desse aglomerado. As Pleiades estão localizadas na constelação de Touro, né? E localizada na longitude zodiacal entre os signos de Touro e Gêmeos. Ainda que apenas 6 a 7 das suas estrelas sejam visíveis a olho nu, é um aglomerado que é composto por pelo menos 1000 objetos, talvez mais, né? Isso entre os que foram catalogados até o momento. Quando é observado com um telescópio ou mesmo com um binóculo mais potente, né, se percebe uma espécie de nuvem ao redor dessas estrelas que fazem parte desse aglomerado, mas que não necessariamente faz parte do aglomerado em si, né? É porque é uma coincidência desse aglomerado estar passando numa região que coincide de ter essa nuvem de poeira. O que se sabe também é que as estrelas que compõem esse aglomerado, elas têm uma origem comum, né? E elas são todas muito parecidas entre si, no sentido de todas serem azuis, serem extremamente quentes e extremamente jovens, comparados com outros corpos da mesma galáxia, né? As Pleiades são relativamente fáceis de serem identificadas porque elas estão localizadas próximas a constelações que têm asterismos muito bem definidos e muito conhecidos, né? A gente de um lado tem a constelação de Órion, onde ficam as Três Marias, por exemplo. Falando das Três Marias, eu imagino que a maioria das pessoas sabe mais ou menos aonde elas se encontram, né? E também a constelação de Touro, que é uma das constelações do zodíaco que apresenta o asterismo mais bem definido, né? Em forma de Y. E as Pleiades ficam localizadas muito próximas desse Y da constelação de Touro. É considerado, inclusive, um objeto que compõe a constelação de Touro. A melhor época para observação vai ser entre os meses de novembro e março, né? O que equivale aos meses quentes aqui no Brasil. No hemisfério norte, daí isso já vai corresponder ao inverno. E mesmo com um binóculo simples, assim, a pessoa apontando o binóculo para onde estão as Pleiades, consegue discernir com uma certa clareza como é que é a composição do aglomerado, consegue ver com clareza essas estrelas que são visíveis. Dependendo da potência do binóculo, às vezes consegue ver até um pouco mais que está no plano de fundo, digamos assim, né? Quanto maior a aproximação que a pessoa conseguir, tanto melhor, né? Consegue ver mais e mais estrelas. O que pode ser impressionante para alguém que não conhece a natureza desse objeto, né? Ver que ali pode ter tantas estrelas, porque quando a gente olha o olho nu, parece ser só uma manchinha, assim, como se fosse um chuvisco, né? Esse chuvisco aparente das Pleiades é uma das coisas que faz com que ela tenha adquirido ao longo da história um simbolismo que a associa, por exemplo, com as chuvas. Apesar do nome grego das Pleiades, a história das Pleiades não começa na Grécia Antiga, né? Ela, na verdade, vai muito além no passado. E há uma estimativa de que é uma história que pode ser tão antiga quanto a história da própria espécie humana, por incrível que pareça. A gente pode dizer que o mito grego das Pleiades é apenas uma das inúmeras versões que tentam explicar ah, que são aquelas estrelas, né, através de mitos e assim por diante. Mas a gente acaba identificando diversas semelhanças entre as diferentes culturas, né? Em relação ao que poderia estar implícito naquele local ali, né? E em todos esses mitos, a gente tem uma referência ao feminino, às mulheres de uma maneira geral, e a ideia de fertilidade, que está muito associada também à ideia das chuvas. Em algumas culturas, onde a aparição das Pleiades acontece numa época
em que costuma chover naquela região, por exemplo, a gente vê isso muito forte, essa simbologia muito forte. Por exemplo, nos índios tupi-guaranis, que associavam as Pleiades, é uma das muitas culturas que associaram as Pleiades às chuvas. Outra cultura é a própria cultura babilônica e a cultura da Grécia Antiga, eles também faziam essa associação. Mas é evidente que a aparição das Pleiades, como ela acontece para todos no planeta, né? Independente da estação, independente da localidade geográfica, nem sempre ela vai coincidir com as chuvas, né? Mas ela vai carregar, por alguma razão, esse simbolismo de representar a fertilidade, porque são muitas estrelas num lugar só. Eu acho que é um pouco por conta dessa ideia. É um aglomerado que contém em si a ideia da abundância, da fartura, da fertilidade, do crescimento, da geração de vida, né? Então, por isso também é ser associado ao feminino. Quando a gente fala dessa maneira, é, fica difícil de entender como que esse aglomerado adquiriu uma significação relativamente tão negativa para o Ocidente, em particular, se nós formos observar a literatura astrológica que se faz, que menciona esse aglomerado, né? Ela não costuma ser uma literatura necessariamente muito elogiosa. Existe a possibilidade de isso ser assim por conta da proximidade das Pleiades com a estrela Algol, está relativamente próxima, pelo menos quase na mesma longitude, né? Uma diferença de aproximadamente 3,5 graus a 4 graus, dependendo de onde se pega no arco das Pleiades, né? Mas a ideia original, quando a gente observa mitos de outras culturas, é completamente diferente. Essas narrativas sobre as Pleiades podem ter mais de 100 mil anos de existência e estão presentes em todos os continentes, em quase todas as culturas, e de alguma maneira procuraram dar sentido ao que se via no céu. E, coincidentemente, foi também há 100 mil anos atrás que se iniciou o processo migratório da espécie humana, do Homo sapiens, a partir da África, em direção aos demais continentes do planeta. Então a gente encontra, os arqueoastrônomos encontram alusões a esse mito através de desenhos, através de algumas representações, que tem às vezes 100 mil anos de existência, né? Então a possibilidade desse mito ter essa origem, junto das origens da humanidade, é uma possibilidade que tem sido levantada por pesquisadores, né, internacionalmente. Porque tanto nos aborígenes australianos, quanto nos indígenas aqui da América do Sul, os Tupi-Guarani no Brasil, algumas tribos da Amazônia e assim por diante, todas as civilizações ali dos Andes, as civilizações do México, indígenas americanos, passando por diversos povos da África, dentre eles, talvez em especial o Egito, né, que dava uma grande importância para as Pleiades, passando pela Pérsia, passando pelo Oriente Médio, pela Grécia, pela Europa pré-histórica, inclusive, antes de haver as ditas civilizações, né? Passando pelas civilizações asiáticas como um todo, né? Pela Índia, pela China e assim por diante. As Pleiades estão presentes em todas as culturas, numa mitologia que as associa com as mulheres, de alguma maneira. É uma narrativa que, se a gente for analisar, parece ser uma narrativa universal a respeito do feminino e da fertilidade. Bom, na mitologia grega é um pouco complexo explicar quem são as Pleiades, mas resumidamente, elas são filhas do titã Atlas, que é aquele mesmo Atlas que segura a abóbada celeste, que está associada à cordilheira do Atlas, né? E que recebe ajuda do Hércules enquanto o Hércules está realizando os trabalhos deles. Isso é uma coisa da mitologia, né? Em que o Hércules segura durante algum instante a abóbada celeste no lugar do Atlas, para que ele possa descansar um pouquinho, etc. Enfim, é uma coisa que faz parte do mito. Não se trata necessariamente do Atlas aqui, né? Ele não é protagonista nessas estrelas, mas ele teve 7 filhas com
a Pleione, e é daí que vem o nome Pleiades, né? Pleiades porque são as filhas de Pleione. Pleione, por sua vez, ela também é filha de um outro titã, ou seja, ela é sobrinha do Atlas, na realidade, né? É o Oceano, no caso. O titã que é o pai da Pleione. E vocês vão perceber que, ao analisar Pleiade por Pleiade, vocês vão ver que muitas casaram com Zeus, outras casaram com Poseidon, né? Eu vou tentar resumir a biografia, entre aspas, de cada uma das Pleiades, assim, só para a gente ilustrar aqui. Electra, diferente da personagem Electra de uma tragédia grega que leva o mesmo nome, é uma das Pleiades que teve com Zeus 2 filhos, e apesar de ser visível a olho nu, é considerada a Pleiade perdida. Ela teria mergulhado em profunda tristeza após a destruição do reino de um de seus filhos e se exilou no Polo Norte. Celaeno foi casada com Poseidon, né? Teve vários filhos com ele, incluindo Tritão, que é uma divindade menor associada aos mares, né? Filho de Poseidon. Comprometeu um outro titã, na verdade um tio dela, se eu não me engano, nessa árvore genealógica maluca da mitologia grega, né? Comprometeu, ela teve Deucalião, de acordo com alguns autores. Deucalião, para quem não sabe, é o Noé da mitologia grega, né? É aquele que vem um dilúvio, aí o Prometeu avisa ele, o Deucalião vai lá, constrói uma arca, ele sobrevive e depois ele recoloniza o planeta. Taigeta, né, é outra filha de Pleione, outra das Pleiades, nome Taigeta, né, teve com Zeus um filho chamado Lacedaemon, que em um dos mitos que explicam a fundação de Esparta, ele é o rei fundador, né? É porque existem outros mitos, né? Por exemplo, tem um outro mito que associa Esparta aos Dioscuros, né? Pólux e Castor, que são os gêmeos que aparecem na constelação de Gêmeos, por exemplo. E por isso explicaria por que durante um tempo Esparta tinha um sistema de monarquia duplo, né? Eram 2 reis, mas vem dos Dioscuros, né? Vem dessa tradição assim mitológica. Aí outra Pleiade é Maia, né? Maia ela é um pouco mais conhecida. De todas as Pleiades ela é a mais velha, né? Com Zeus ela foi a mãe de Hermes, o mensageiro dos deuses, guardião das encruzilhadas e protetor dos mensageiros, comunicadores, comerciantes e ladrões. Então, essa também é uma das versões do mito do nascimento de Hermes, né? Que ele teria sido filho de Zeus com Maia, porque tem outra versão que aponta ele sendo simplesmente filho de Hera, né? Um dos filhos de Zeus e Hera, né? Merope é outra Pleiade, né? E essa é aquela Pleiade que não pode ser vista a olho nu, né? Isso é justificado na mitologia pelo fato dela ter se casado com um mortal, Sísifo, perdendo ela mesma a imortalidade. Porém, uma simples luneta revela a existência cintilante de Merope. Asterope, ou Asterope, eu não sei como se pronuncia exatamente, né? É uma outra das Pleiades. Esteve com Ares, o deus da guerra, um filho chamado Oenomaus, que se tornou o rei fundador de Pisa, sendo que essa Pisa não tem nada a ver com a Itália. A Pisa é uma Pisa que fica na mesma região de Olímpia, onde eram realizados os Jogos Olímpicos, né? Numa região da Grécia que hoje em dia é conhecida como Elis. Aí nós temos Alcione, que é a última das Pleiades aqui que eu vou estar listando, e a principal dentre elas, né? Alcione é a Pleiade mais importante do ponto de vista astrológico em função da sua magnitude, isso quer dizer que ela é a mais brilhante. Ela teve diversos filhos com Poseidon, deus das águas, e a maioria desses filhos se tornaram divindades associadas a rios importantes da Grécia. É comum que se considere somente a longitude de Alcione para marcar a posição das Pleiades. No que diz respeito aos significados astrológicos, é geralmente atribuído às Pleiades uma natureza luxuriosa. Isso seria uma derivação
de, de ali ser significado um local muito associado historicamente com fertilidade. Não apenas com fertilidade, mas talvez principalmente com o feminino. Então, a gente vai encontrar muita atribuição negativa relativo à sexualidade no que diz respeito às Pleiades. Ou pelo menos postas de forma negativa, colocadas de forma negativa, mas que nós não necessariamente precisamos hoje em dia encarar como coisas negativas necessariamente. Eu acredito que isso deriva muito de séculos de demonização do sexo e do feminino. Então, diante de uma estrela que ela vai representar justamente esses atributos que foram durante tantos séculos associados à incorporação do mal, praticamente, né? Não é à toa que eles associem as Pleiades à ideia de azar ou à ideia de infortuna, porque ela seria associada à infelicidade no casamento, ou adultério, ou um caráter que não seria muito confiável e assim por diante, em função dessa natureza luxuriosa, provavelmente. A realidade é que quando a gente analisa isso com um olhar contemporâneo, faz o menor sentido essas atribuições moralistas, digamos assim, relacionadas à sexualidade. E a ideia que fica é uma ideia, de fato, de luxúria, mas uma luxúria que representa uma pulsão de vida incontrolável, na verdade. Um desejo de viver, um desejo de ter prazer, um desejo de ser feliz, de ser alegre, seja de que maneira for, e através dessas experiências com o próprio corpo, com o amor e assim por diante. Isso independente do gênero da pessoa, independente da sexualidade da pessoa, independente do que a pessoa vai querer fazer entre quatro paredes. Eu diria que seria um elemento que concentra uma potência muito grande, um desejo muito grande de viver e uma força geradora de vida muito forte, né? E muito possivelmente um potencial criativo, um potencial imaginativo também bastante intensificado. Se vocês estudarem a constelação de Touro, ou quem sabe depois que eu trouxer um vídeo aqui mais específico sobre a constelação de Touro como um todo, vocês vão ver que na constelação de Touro contém um outro aglomerado estelar que tem significado muito parecido, mas é como se ele fosse uma outra versão das Pleiades, que no caso são as Íades, né? E também é um agrupamento de estrelas ali, é, e que vai ter a mesma significação, né? Tá alguns graus à frente, está ali naquela região que vai entre 4 e 10 de Gêmeos, mais ou menos. A maior parte do primeiro decanato de Gêmeos, né? Então, essa região do zodíaco, do ponto de vista dessas estrelas, do ponto de vista da constelação de Touro, muito embora seja do signo de Gêmeos, vai ser uma região que vai ter essas atribuições relacionadas à potência sexual, potência criadora, criatividade, luxúria e assim por diante, né? Vai ser uma região que vai ter essa intensificação dada pelas Pleiades e pelas Íades também. Espero que você tenha achado esse vídeo informativo. Considere se inscrever no canal, deixar um like no vídeo se gostou dele, né? E agradeço muito a sua presença se ficou até o final. Um abraço.